Programa Brasil Consciência no ar, falando hoje sobre o aniversário de 60 anos do INPE e a pergunta: existe algo para se comemorar? No programa de hoje você vai ter detalhes da solenidade oficial de celebração, informações sobre o satélite Amazônia e sobre o VS-50. Nesta edição você também confere uma entrevista exclusiva com o ex-diretor Gilberto Câmara, que afirma ter sido ameaçado pela atual diretoria e proibido de liderar pesquisas. Você vê também uma entrevista com aquele que é considerado o fundador da instituição, Fernando de Mendonça. 1961, para desenvolver tecnologia e capacitar mão de obra especializada no Brasil, o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, tornou-se a referência nacional na área com competência mundialmente reconhecida. A sede do Instituto fica em São José dos Campos, no estado de São Paulo, onde estão algumas das principais instalações, como o Centro de Rastreio e Controle de Satélites e o LIT, o Laboratório de Integração e Testes de Satélite. O LIT representa uma capacidade no Brasil para montagem, integração e qualificação de produtos espaciais. Ele garante capacidade no Brasil para completamente montar, testar, integrar produtos espaciais, satélites. O INPE também tem importantes instalações na cidade de Cachoeira Paulista, onde estão o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, que fornece a previsão para todo o país, além do Laboratório de Propulsão e Testes, que desenvolve estudos em combustíveis para uso no espaço. A base de etanol e etanolamina e mais um catalisador nele. E eles são hipergólicos. Hipergólico é isso aqui, gente. Ou seja, o combustível em contato com o oxidante, ele entra em combustão normalmente sem a necessidade de faísca. Ok? Também há centros regionais do INPE espalhados de norte a sul do país, como é o caso do Centro de Monitoramento em Cuiabá e da Base Permanente do Brasil na Antártica. Entre os grandes feitos do Instituto está o desenvolvimento dos satélites brasileiros, como o pioneiro SCD-1, que há 26 anos funciona no espaço, além dos modelos subsequentes, como o SCD-2 e os satélites da família Cibers e o Amazônia. O satélite ele é dividido em dois módulos. A parte de baixo nós temos o módulo de serviço, que é onde ficam os serviços essenciais do satélite para manter a missão em órbita. A parte de cima é o módulo de carga útil, onde a gente vê em destaque aqui a câmera, que é a parte que faz os imageamentos da superfície da Terra, quando o satélite está em órbita. Essa é a missão do Amazônia. Além de construir satélites, o INPE também é uma referência mundial no processamento e na análise dos dados coletados a partir do espaço, mantendo grandes projetos de combate ao desmatamento e às queimadas. O INPE foi criado em 1961, e a área de observação da Terra foi uma das primeiras áreas que surgiu. Dada a extensão territorial do Brasil, você realmente precisa de imagens de satélite, precisa de dados orbitais para acompanhar as mudanças no ambiente brasileiro, que é uma extensão gigantesca. O INPE também foi o primeiro instituto do mundo a disponibilizar as imagens coletadas pelos satélites gratuitamente na internet. O resultado foi excelente, o Brasil foi pioneiro nisso. O INPE foi pioneiro na distribuição de dados pela internet. Depois a gente foi seguido praticamente pelo mundo todo, pela NASA, depois pela Agência Espacial Europeia. Hoje todo o programa Copérnicos, por exemplo, está disponível gratuitamente na internet. O Landsat, que agora está na versão 8, distribui para o mundo inteiro gratuitamente também através da internet. E nós fomos pioneiros nisso. A pesquisa desenvolvida no Instituto vai muito além da construção de satélites e se destaca ainda no desenvolvimento de softwares, nanotecnologia, melhoria e desenvolvimento de materiais que podem ser usados tanto no espaço quanto pela indústria. Nós temos uma linha de pesquisa de trabalhar com superfícies de nanotubos de carbono. Essa parte mais escura aqui, bem preta, é nanotubo de carbono, tá?
A área de pesquisa básica abriga ainda importantes trabalhos, como o setor de astrofísica, no qual está o grupo de trabalho do projeto LIGO, vencedor do Prêmio Nobel de Ciência em 2017. Do interior da Terra até o espaço limitado pelo campo magnético da Terra. A partir daí nós vamos para um outro espaço, que é o espaço entre o Sol e a Terra, e o próprio Sol. E estudamos a própria estrela, o Sol, como uma estrela de referência para outras estrelas, e aí vamos além. Vamos para os estudos que envolvem a galáxia, o Sol como uma estrela para outras estrelas diferentes do Sol, ela como referência, e você vai estudar as diferentes estrelas, diferentes formações. Agora a entrevista exclusiva com o ex-diretor do INPE, Gilberto Câmara, que tem sido uma das vozes mais atuantes na defesa da instituição contra os ataques e o cerceamento que têm sido impostos pelo governo Jair Bolsonaro. Então, sobre os 60 anos do INPE, né? Obviamente que é uma celebração positiva o fato de uma instituição de ciência e tecnologia no Brasil completar 60 anos. E se nós olharmos ao longo dos últimos 60 anos, o INPE tem uma trajetória importantíssima para se ter no Brasil. As contribuições que o INPE deu desde o seu início, o INPE estabeleceu os primeiros centros de meteorologia por satélite, de sensoriamento remoto, de ciências atmosféricas e geofísica espacial, depois monta o Centro de Previsão de Tempo, Estudos Climáticos, é um líder nessa área, constrói satélites que estão em órbita, os FIBAS, o Amazônia 1, faz levantamentos de queimadas do Brasil, de desmatamento, quer dizer, do ponto de vista de resultados para a nação, não temos muito o que comemorar. A gente também não pode entrar numas de, dizer, não, o INPE tem um histórico muito positivo de prestar serviço ao país e de ter cumprido as missões que lhe foram dadas. Então, acho que uma das coisas características do INPE, ele cumpre missões. O país dá missões ao INPE e o INPE cumpre. E cumpre e entrega, o mesmo se pode dizer de outras instituições, mas o INPE é um cumpridor. Então, eu acho que os 60 anos têm esse caráter. Infelizmente, de certa forma, o INPE é vítima do seu sucesso por conta da sua importância. E ele cai, no momento atual, num governo anti-ciência, num governo negacionista, um governo anti-ambientalista, um governo anti-trabalhadores, um governo que não consegue nem ser chamado de direita, no sentido tradicional dessa palavra. É um governo que pretende montar um Brasil antediluviano, um Brasil que, digamos assim, mais desigual do que já é, menos oportunidades para os trabalhadores, menos oportunidades para os cientistas. Então, obviamente que as instituições que prestam serviço ao país e ajudam o país a crescer sofrem muito nas mãos desse governo. Então, o atual cenário do INPE é submetido a um amordaçamento financeiro e intelectual. Você tem nosso orçamento nos últimos anos nunca foi tão ruim. Quando eu era diretor, o orçamento, em 2010, né, não faz tanto tempo assim, o orçamento era de 400 milhões de reais em dados anualizados, hoje o orçamento é de 80. Então, a redução de 5 vezes, não é redução nem de 50%, é uma redução de 5 vezes do orçamento. Sem que o INPE tenha deixado de perder suas missões. Então, há um amordaçamento desse ponto de vista financeiro do país. E há um amordaçamento intelectual. Quer dizer, você tem hoje na liderança do INPE alguém que não fala pelo INPE, que não defende o INPE, que não busca, não tem liderança nacional. Normalmente, os diretores do INPE, veja-se aí o Raup, por exemplo, eram diretores, dirigentes que tinham importância no cenário de ciência e tecnologia nacional, que eram ouvidos pela comunidade científica, pelos políticos, pela imprensa. E
E hoje nós estamos na mão, não é surpreendente, de alguém que não tem apoio nem dentro nem fora do INPE. Eu sou otimista por achar que isso vai passar. Eu espero para o bem do Brasil que nós tenhamos mudanças em 2022 e que esse cenário de negacionismo da ciência e desimportância da ciência seja transformado e que a nova geração de dirigentes do INPE volte a ser pessoas que dialogam com a sociedade e não se escondem, como é o caso hoje. Quando o senhor fala em amordaçamento intelectual, o senhor está se referindo aos episódios recentes que nós tivemos, como, por exemplo, a retirada da previsão do tempo diária do CPTEC-INPE para o IMET, depois uma mal anunciada retirada também do serviço de monitoramento de queimadas, que depois, pelo que a gente entendeu, houve um recuo e acabou não se concretizando? Esses são dois eventos. O outro evento foi o fato de os militares quererem comprar um satélite finlandês que é feito para monitorar gelo, para supostamente monitorar a Amazônia. Quer dizer, o INPE perdeu a sua face de dignidade, de dizer isso não se faz, eu tenho a minha missão, eu estou cumprindo. No caso das queimadas, foi uma vergonha. O diretor do INEMET anunciou na frente da ministra que, a partir daquele dia, sem comunicar a ninguém, ele faria os riscos de queimadas. Foi tão absurdo que deu para trás, mas não deu para trás porque o diretor do INPE fez alguma coisa, deu para trás porque a grita da imprensa foi muito forte. A questão, o atual cenário é desastroso, por quê? Porque a posição da direção do INPE é: se a gente precisa fazer alguma coisa, uma missão, previsão do tempo, fazer satélite, fazer monitoramento, desmatamento, e não tem dinheiro, a gente paga o que está fazendo. E devolve para o INEMET, ou devolve para os militares o monitoramento, ou devolve para o IBAMA, e não faz mais satélite. Quer dizer, a reação é: não vou mais fazer. Ou seja, negar a missão do INPE, e com isso, a persistir, você leva o INPE à extinção. Porque se ele deixa de cumprir as suas missões, qual é a relevância que a instituição tem? Uma instituição que tinha missões, cumpria suas missões e para de cumprir, ela perde sua relevância. Então, em lugar de lutar por mais recursos, em lugar de buscar parcerias, em lugar de parcerias internacionais, recursos que estão disponíveis para investimento no INPE, é uma coisa maluca. Existem muitas instituições dispostas a investir no INPE em termos, por exemplo, do nosso monitoramento. Os chineses continuam querendo manter a parceria internacional com o INPE. Eu estive na China, ouvi isso de dirigentes chineses importantes. Nós queremos continuar trabalhando com o Brasil. Então, a atual gestão do Ministério e a atual direção do INPE se negam a cumprir as missões. É uma mentalidade que só pode prosperar num governo anti-ciência, que é, infelizmente, o momento que a gente está hoje. É engraçado a menção às missões do INPE. Nós temos, nesse momento, parte do LIT, o Laboratório de Integração e Testes de Satélite, estrutura que foi ampliada recentemente, supostamente sob a justificativa, né, para fazer a integração dos próximos satélites geoestacionários brasileiros e que, nesse momento, está com parte da sua estrutura desligada, fechada, não está em funcionamento. Esse estrangulamento financeiro também provoca o desligamento do supercomputador em Cachoeira Paulista por conta da sua obsolescência e a não substituição, e também um certo corte de trabalhadores que não eram efetivos no INPE, mas que mantinham bolsas e tudo mais. Dr. Gilberto Câmara, uma coisa que chama a atenção é que nós não temos tido manifestações de funcionários do INPE. Em conversas que nós tivemos com alguns deles, é grande o temor de retaliações. O senhor acha que o INPE também está sendo
censurado nesse momento? Com certeza. Quer dizer, o atual diretor, ele é uma pessoa que, na falta de poder liderar a instituição, ameaça. Eu fui ameaçado pelo atual diretor ainda recentemente. Fui proibido de continuar liderando projetos de pesquisa. Eu sou um dos pesquisadores mais sêniores que o INPE tem. O senhor foi ameaçado pelo atual diretor? Eu tenho isso no papel. Ameaçado e proibido de fazer, liderar pesquisas no INPE. Está por escrito. Eu entrei na justiça contra o diretor do INPE e ele disse isso, que eu não posso fazer pesquisa, não posso liderar pesquisas. Aí é o seguinte, aí é covardia mesmo, aí é falta de coragem. No caso do LIT, o diretor tem medo da Advocacia Geral da União. Nós estabelecemos uma situação em que a Advocacia Geral da União, em São José dos Campos, estabelece o que o diretor faz e o que o diretor não faz, e o diretor tem medo disso. Eu nunca tive medo, eu sempre fui atrás dos recursos. Tomei ações de improbidade, ganhei na justiça, fui denunciado no Tribunal de Contas, ganhei no tribunal. Porque é o seguinte, não dá para ser gestor do INPE e ser covarde. E aí, a manifestação da covardia é ameaçar as pessoas que trabalham dentro do INPE hoje, né? Então, muita gente teme esse cenário. Eu lamento que nós tenhamos chegado a esse ponto, e isso aí é uma vergonha. Quer dizer, eu liderei no INPE, o sindicato foi formado no tempo da ditadura, e havia uma geração que não se baixava à ditadura, que lutava. E havia um clima de tolerância. O que eu acho interessante dentro do INPE é que, mesmo na ditadura, havia uma certa tolerância em relação à dissidência, desde que acompanhada por competência. Você diz assim, tá bom, o cara é de esquerda, mas ele é competente, então eu quero que ele trabalhe, quero dar condições para ele trabalhar. Agora, como eu disse, é um governo que só tem a lógica de perseguição e de ameaça, porque falta todo o resto. Na época da ditadura, nós tivemos diretores ligados ao regime militar. Mas é de se reconhecer que eles buscavam o INPE para frente. Eles eram impianos no sentido de dizer, não, tudo bem, eu ouvi isso de diretores. Tudo bem, você não gosta dos militares, mas você trabalha bem. Então, fica comigo. Faça o que você está fazendo aí, faça bem feito. Então, havia espaços, por incrível que pareça, de debate. Hoje, na falta de visão, se tem uma estratégia punitiva. Também acho, Edmond, que é uma questão geracional. A minha geração, e de muitos que fundaram o sindicato, ela lutou na época da ditadura. E teve colegas perseguidos, mortos. E ela aprendeu o seguinte, você não ganha nada se intimidando. Essa geração que está agora, ela não viveu a ditadura, ela não teve que tomar a decisão de enfrentar o regime militar. Então, ela já quase que nasceu na redemocratização achando que todo mundo era bonzinho, que não era necessário para o cientista o enfrentamento das questões do Brasil, que poderia o cientista ficar na Torre de Marfim. Então, essa geração não sentiu o que é, como diria o poeta, viver sob uma ditadura, servir sob uma ditadura. Então, sente-se isso, não é só no INPE, é na política brasileira, a falta que faz um Ulisses Guimarães, por exemplo. Então, eu também acho que isso é uma questão, eu imagino que a geração que viveu sob Bolsonaro algum dia vai amadurecer e vai ter mais capacidade de questionar esses tipos de comportamento fascista do que
essa geração aí que está hoje no INPE, por exemplo, que é uma geração acostumada com uma democracia que não existe, por enquanto, no Brasil. Foi tirada deles e eles não se acostumaram a lutar para ter. Tá certo. Este foi o ex-diretor do INPE, Gilberto Câmara, falando aí sobre a situação atual do Instituto e aquilo que a gente imagina que possa acontecer para o futuro. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica com a solenidade, as informações sobre a solenidade oficial de aniversário. Instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e vamos direto a informações sobre a cerimônia oficial de celebração pelo aniversário do INPE, que foi simples e realizada no auditório do LIT para um pequeno grupo de convidados. A cerimônia foi transmitida pela internet e, durante o evento, o atual diretor listou alguns dos feitos realizados pelo Instituto. Os anos 80 foram anos de expansão da infraestrutura do INPE. O Brasil construiu o LIT, o Centro de Rastreio, Controle e Recepção, os laboratórios associados, plasma, sensores, materiais, computação e matemática aplicada, combustão e propulsão de satélites. Ainda nos anos 80, firmamos o acordo de cooperação com a China para o programa CIBERS. Em seguida, iniciamos o programa de monitoramento ambientais, que culminaram no que temos hoje, onde os produtores brasileiros conseguem ter acesso a mercados absolutamente restritivos e competitivos. Retomando esse pequeno histórico, chegamos na década de 90. Aqui os frutos da MEC-B começam a ser colhidos. Lançamos os primeiros satélites brasileiros da série SCD. Em 93, o SCD-1, 97, 1A, 98, o SCD-2, 99, o CIBER, junto com o SASSI-1, primeiro satélite científico de carona no longa marcha. E em 99 também o SASSI-2, agora num foguete em separado. A MEC-B era conhecida como Missão Espacial Completa Brasileira, que pretendia construir e lançar um satélite brasileiro a bordo do foguete VLS, também desenvolvido pelo Brasil, a partir da base de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Do ponto de vista tecnológico, construímos e lançamos em 2003 o CIBERS-2, o SATEC, em 2007 o 2B, em 2013 o CIBERS-3, em 2014 o CIBERS-4, 19, 4A e neste ano de júbilo o Amazônia 1. Esse projeto Marco Amazônia 1 marca não apenas a entrega do primeiro satélite 100% projetado, desenvolvido, integrado, testado, comissionado e operado, mas valida em voo a plataforma multimissão, apta a abrigar futuras missões espaciais operacionais por satélites da classe de 500 quilos. Outra parte de destaque da programação oficial foi a apresentação do satélite Amazônia 1 e de seus primeiros resultados em órbita. A apresentação ficou a cargo do coordenador do programa, Adenilson Silva. Aí está. Este foi a concepção artística do Amazônia 1. Muitos anos atrás, né, que nós trabalhamos em parceria com todas essas instituições, inúmeros desafios foram enfrentados, somente para deixar claro do que nós passamos, nós tivemos que reconfigurar este sistema 3 vezes para que ele pudesse chegar em condição de voo. Por diversos fatores, nós tivemos que fazer essas adequações. E, felizmente, conseguimos lançar com sucesso em 28 de fevereiro deste ano. को PSLV C-51 Amazonia 1 मिशन का प्रक्षेपण प्रथम प्रमोचन मंच से होने जा रहा है. A missão Amazônia 1 é uma missão que foi idealizada para oferecer um produto de sensoriamento remoto. Só que, por detrás desse produto, existia toda uma estratégia que era desenvolver a nossa primeira plataforma da classe de 500 quilos, né, que é um satélite de porte pequeno, médio, vamos dizer, e que pudesse atender
não somente uma única missão, mas que pudesse atender diferentes missões. Onde estava, então, o grande ganho dessa missão? Ela estava em oferecer um produto operacional e, posteriormente, reduzir custo e prazos para outras missões. E também, de alguma forma, permitir que se tivesse uma cadência de encomendas para a indústria, porque o que nós sabemos, o que é fundamental para um produto no espaço, ele tem que ter herança. Se ele não tiver herança, dificilmente ou ninguém vai conseguir contratar ou comprar esse produto. Então, o Amazônia 1 se prestou também para esse ponto, que é desenvolver produtos inéditos e validá-los em voo. É um sistema totalmente brasileiro no seguinte aspecto: o projeto, o desenvolvimento, a integração e teste foi toda feita por nós. É um projeto que muitas vezes eu coloco o seguinte: nós partimos de uma folha em branco e entregamos um objeto operando no espaço. Então, nós tivemos, como que se diz, um processo de ganho incremental de maturidade e ganho de conhecimento no projeto espacial. E, com certeza, baseado no que nós temos e no que nós passamos, na área de satélite hoje, pode-se dizer com extrema tranquilidade, nós estamos num outro patamar. Um patamar porque nós passamos pelo ciclo completo de desenvolvimento de um satélite dessa complexidade. A qualificação estrutural, ela visa mostrar que todos os equipamentos, subsistemas e o satélite como um todo vai chegar íntegro e funcional em órbita. E aí entra um outro desafio que nós tivemos e superamos. Desde o início, nós nunca desenvolvemos a plataforma para ser lançado por um único lançador. Nós sempre trabalhamos com um envelope de lançador. E o resultado é o seguinte, parece curioso. O Amazônia foi lançado pelo PSLV, mas nunca esteve nos nossos estudos de projeto. Por quê? Porque nós trabalhamos com um envelope mais exigente. E o PSLV desculpa, eu estou falando SIGR, mas é o lançador indiano. Então, o lançador indiano estava exatamente muito confortável dentro daquilo que nós qualificamos. Ou seja, a plataforma multimissão hoje, salvo algum pequeno equívoco ou detalhe, ela pode ser lançada por qualquer lançador operacional existente hoje no mundo. Tá? Então, esse foi um dos grandes desafios. Nós tivemos que trabalhar com envelopes e não com números dedicados. Aí, logo depois, o satélite chega em órbita. Né? Só dando uma ideia do ambiente que nós vamos estar, na parte iluminada, a parte externa é em torno de 90, 95 graus. Na parte de noite, menos 90 graus. Aí vem a parte térmica. Como que eu vou garantir que esse satélite vai sobreviver por, no mínimo, 4 anos, com uma probabilidade de sucesso de 80% nesse ambiente, com radiação espacial e temperatura? Aí veio o modelo térmico. Nós construímos um modelo que foi totalmente para esse objetivo e foi construído o modelo térmico a partir do qual foi desenvolvido o modelo de voo. His Excellency Marcos Cesar Pontes, Minister of Science, Technology and Innovation of Brazil. A dimensão do Amazônia 1 é 1 metro por 1 metro por 2,5 metros de altura. É um paralelepípedo. Dentro desse paralelepípedo, a gente tem aproximadamente 6 quilômetros de fio e 14 mil conexões elétricas. Então, nós temos que garantir que depois disso fechado, não vai ter nenhuma interferência entre equipamentos, entre subsistemas, e ainda que não vai interferir no sistema de navegação de nenhum daqueles lançadores candidatos. Então, a gente vê tá? Mas esse foi um teste feito já com o modelo de voo
aqui dentro do LIT. O tempo de abertura em solo é aproximadamente 9 segundos e em órbita é 4 segundos. E tudo isso funcionou exatamente como o planejado. Agora o lançamento. Esse é o Amazônia 1 indo para o destino final dele. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Majestic liftoff and the announcement of normal liftoff from the Range Operations Director. सफलतापूर्वक उत्थापन PSLV C-51 का अपने मिशन की ओर अग्रसर। 19 satellites taking a ride in this mission. Amazonia 1 being the prime satellite. Stage performance normal. ROD की अभी घोषणा के अनुसार प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य होता हुआ अब प्रमोचन यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजर रहा है। पूरे नियंत्रण तंत्र सामान्य काम करते हुए The PS-1 performance is according to the expectation for this mission. Both the strap-ons have ignited on ground. It's 1 minute 15 seconds into the launch. Altitude 40 kilometers. All the ground-lit strap-ons are separated. Core stage will continue to burn for 1 minute 50 seconds. Então agora a gente vai para as primeiras imagens. Esta foi uma imagem tirada aqui da região de São Paulo, né? 3 dias depois do lançamento. É uma imagem que praticamente sem nenhuma correção, é somente para verificar a saúde das câmeras e dos equipamentos. Uma outra imagem da represa de Sobradinho, mas fica nítido aí, a gente já vê a qualidade né, do produto que está sendo gerado. Uma região agrícola de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Aí na tela não é visível, mas no monitor com melhor resolução, é incrível que a gente verifica canais de irrigação e separações de talhões em uma câmera com 830 quilômetros de SWAT e 64 metros de resolução. Aqui é uma imagem de Istambul, na Turquia. A gente vê o canal de Bósforo, tá pouco visível, mas se vocês olharem um pouco lá em cima, dá para a gente notar a ponte. A gente consegue ver pontes, tá? Então, existe uma perda grande do que eu estou vendo aqui na tela e o que está sendo projetado aí. A gente consegue ver barcos aí no lago. A PMM se mostrou, e hoje, né, do ponto de vista de engenharia, a gente não tem dúvida nenhuma. É um projeto simples, robusto, confiável e capaz de atender uma diversidade enorme de aplicações. Sejam elas científicas, sejam elas de sensoramento remoto óptico, radar. A gente tem estudos, por exemplo, que poderíamos voar um radar na banda X, pelo menos de excelente qualidade, excelente produto nessa plataforma. Tá? É resultado, né, de uma cooperação de diversas instituições, principalmente o MCTI, o INPE, a IEB, com grande participação da indústria. Proporcionou avanços em diversas áreas do conhecimento. Nós fizemos a integração completa, aqui liderado pelo LIT, de um satélite dessa complexidade. Fizemos o projeto, né, e toda a parte de sistema na engenharia. A parte de infraestrutura fez o LEOP, colocou o satélite na posição correta numa órbita que a cada 5 dias ele é capaz de tirar uma imagem de qualquer parte do globo. Tá? A gente
fez uma campanha de lançamento que, só para dar uma ideia, somente de equipamentos foram 23 toneladas levadas para a Índia, né? No meio de uma, como é que se diz, de uma pandemia. Quis o destino que o Amazônia 1 fosse lançado no meio de uma pandemia, onde as dificuldades foram ainda maiores. Consolida o Brasil na capacidade de desenvolvimento de satélites complexos, de 3 eixos, tá? Permitiu o domínio do ciclo completo, envolvendo todas as fases, projeto, engenharia, solo e operação. Os resultados em órbita que nós estamos obtendo são muito melhores do que nós especificamos. Mas não é que nós erramos, vocês erraram. Não tem esse tipo de coisa. É que, como é uma plataforma de multimissão, o Amazônia 1 não precisa nem da metade do que a plataforma pode oferecer. Então, como ela foi projetada para atender missões muito mais exigentes, um radar ou uma missão científica com apontamentos precisos muito maiores do que isso, hoje, no Amazônia, estamos completamente confortáveis. E resultados, eu trabalho com engenharia, às vezes eu gosto de falar em números. A estabilidade, o que é? O quão estável que ela devia estar. A especificação, a gente especificou que era 1 milésimo de grau por segundo, 10 a menos 3. Nós estamos observando algo em torno de 10 a menos 5. Tá? Então, e por aí vai. A questão de energia também tinha. Então, hoje, o que é que se pode se dizer? A gente tem algo, nós trilhamos um caminho, tinha incerteza, sim, tinha desafios, mas é uma das características, né, do que eu acredito de todas essas instituições, do INPE e do Brasil. É um desafio dado, é uma entrega feita e um produto disponibilizado para uso na sociedade. Então, eu termino aqui que com o lançamento do Amazônia 1, né, e a operação e a validação da PMM, o Brasil seguramente está mais capacitado para encarar novos desafios, porque uma grande parte do desconhecido já foi trilhado. Obrigado. Uma informação que pode interessar muito aos estudantes e aspirantes da área aeroespacial brasileira foi o da realização de um evento da International Space University em São José dos Campos em 2023. Mais uma conquista para a nossa cidade em parceria com o INPE, que é a vinda da International Space University em 2023. Só falta, né, Mônica, 1 milímetro de confirmação. A gente vai receber uma delegação para validar as últimas providências, mas isso é, na minha opinião, formalidade. Nós teremos aqui em 2023 o maior evento global, né, da ISU aqui, do espaço, com 300 pessoas, entre astronautas, pesquisadores, pós-doutores, alunos, as atividades que virão durante 11 semanas, 300 pessoas estarão aqui, a cidade vai respirar espaço, graças a Deus. O INPE foi difícil do ponto de vista orçamentário. O que está sendo feito para corrigir o custo esse ano e qual que é a projeção para 2022? Nós temos investido para manter atividades, principalmente atividades da área de ciência aqui no INPE, o Nanomirax é um dos casos, e para o ano que vem nós temos a palavra lá do nosso secretário executivo adjunto, que se está trabalhando para a recomposição do orçamento, no mínimo um pouco acima do que era 2019. Então não é o melhor dos cenários, mas é muito melhor do que as dificuldades que nós vivemos recentemente. A revista FAPESP publicou um artigo dizendo que o INPE está sob seco no seu aniversário de 60 anos. O senhor concorda com essa avaliação? Eu diria que o INPE, toda vez que ele publica resultados, que ele aponta fatos, algumas pessoas não entendem, né, a complexidade que é isso, o alcance que isso tem. O INPE é uma referência, o INPE apresenta estudos científicos. Cabe depois às entidades de governo e outras, inclusive o setor privado, fazer o melhor uso possível disso. Então o INPE é e continuará sendo sempre muito valorizado. A gente teve notícias recentes do envio do motor
S-50 para a base de Alcântara. Vocês lançaram o segundo chamamento público para empresas interessadas em trabalhar lá. Como é que está a instrumentalização de Alcântara para começar a lançar foguete? Quando que a gente deve ver, se é que vamos ver ainda, o primeiro foguete lançado? Bom, vamos separar duas coisas. O motor S-50, ele está ainda em desenvolvimento. No final de setembro nós devemos ter o tiro em banco do motor aqui em São José dos Campos. E o que foi feito lá em Alcântara foi um ensaio com um mock-up do motor para testar toda a infraestrutura de solo. Então isso é com respeito ao desenvolvimento nacional. Existem operações previstas com VSB-30, tanto no final desse ano quanto no início do ano que vem. Agora, Alcântara como um todo, o espaçoporto de Alcântara, está avançando muito bem as negociações com 4 empresas. A gente acredita que a aeronáutica conclua os contratos ainda neste ano e no ano que vem nós já temos lançamentos de satélites a partir de Alcântara. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência exibe agora uma entrevista com aquele que é considerado o fundador do Instituto. Fernando de Mendonça foi um militar da Força Aérea Brasileira que se formou no curso de Engenharia Eletrônica do Instituto Tecnológico Aeronáutico, o ITA, em dezembro de 58. A formatura dele aconteceu com menção honrosa, atribuída a alunos que têm média superior a 9,5 em todas as matérias. Ele também fez doutoramento em radiociências na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde recebeu o grau de PhD. Sua história com o INPE começa em 1961, quando Fernando de Mendonça assume o cargo de diretor científico do Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, o GOCNAI, criado pelo então presidente Jânio Quadros, o que foi considerado como o embrião do INPE. Quando o Instituto foi inaugurado oficialmente em 1971, Fernando de Mendonça tornou-se o seu primeiro diretor. Ele deixou o cargo em 1977 e, a partir de então, tornou-se diretor executivo da Comissão Nacional de Energia Nuclear, cargo que ocupou até o ano de 1982. Ele também é conhecido por outra realização pouco convencional. Fernando de Mendonça construiu um castelo medieval no bairro Torrão de Ouro, em São José dos Campos, local onde ele viveu e trabalha, conforme veremos mais à frente. Fernando de Mendonça é um personagem tão importante na história do INPE que o auditório onde essa entrevista foi gravada leva o nome dele. Eu vim em 54 para São José dos Campos e fazer o ITA, né? Quando eu terminei o ITA, eu já tinha uma ideia do que é que eu ia fazer o INPE. Tá? Aí existia o governo Jânio Quadros e tinha um colega da Força Aérea que foi a presidente e conseguiu criar uma comissão de organização da atividade espacial. E eu estava fazendo depois do ITA o doutoramento fora, no exterior. E ele indicou ao presidente que tinha uma pessoa estudando a área espacial no exterior. E me convidaram, então, para participar dessa organização. Eu não pude voltar do exterior naquele momento, eu tinha um contrato de 1 ano ou 2 de trabalho, numa pesquisa que estava fazendo no órgão americano espacial, que era a NASA. Aí eles me indicaram como representante brasileiro junto à NASA. Aí eu passei 1 ano junto à NASA. Quando eu voltei ao Brasil, então já tinha todos os elementos de contatos necessários para fazer o INPE. Aí o brigadeiro Montenegro, que era o diretor-geral do CTA, cedeu uma pequena área aqui para fazer esse experimento. E com o tempo eu consegui aumentar a área ao nível que está no presente, aumentando os laboratórios e o programa espacial, não sei se o senhor conhece, está já bastante divulgado, aconteceu. Não é muito aquilo que eu esperava, mas é uma fração, porque a gente sempre sonha um pouco maior do que realiza, não é verdade? E o que o senhor sonhava naquela época para o Instituto? O que o senhor imaginava? Eu imaginava ter uma instituição de pesquisa ao nível daquela que eu estudei lá fora. Tá? E então, sozinho, eu podia continuar lá fora como cientista, mas voltando ao Brasil eu queria fazer, e uma andorinha só não faz verão. Então eu tinha que primeiro constituir um grupo. Tá? Então esse grupo eu consegui
umas 80 bolsas de estudos no exterior para brasileiros qualificados, selecionei das universidades brasileiras bons recém-formados, coloquei aqui e fiz uma seleção desse pessoal e todo ano mandava 5 ou 10 para o exterior e eles voltavam. Enquanto eles não voltavam, eu contratei 26 doutorados estrangeiros para estabelecer o início do INPE e eles vieram no contrato de 2 anos, mas muitos ficaram renovando e no horário que o resto da vida era da Índia, porque o salário lá era mais baixo e eu consegui indivíduos que tinham feito universidades da Inglaterra e nos Estados Unidos a um preço mais barato para mantê-los aqui. E qual foi o primeiro grande desafio, o primeiro grande projeto do INPE na gestão do senhor? O projeto do INPE era o seguinte, era que eu tinha que olhar os projetos, principalmente americanos, e ver quais aqueles podiam trazer o benefício socioeconômico ao Brasil. Né? Não era colocar homem no espaço, era você desenvolver áreas como sensoriamento remoto, para saber a riqueza nacional, tirada com imagem de satélite. Era melhorar a meteorologia nacional, porque era péssima de informação e a sua influência na agricultura era quase zero. Né? E apareceu de projetos como esse, onde o investimento americano era uma quantia grande, e com 1% daquele investimento, eu tinha o mesmo benefício que o projeto, usando bem a cabeça das pessoas educadas no sistema. Então, o INPE foi criado sempre baseado em transferir tecnologias, envolvendo de informação, que custasse muito nos programas adiantados no exterior, a um preço mínimo, formando tecnologias que não transferem livros, você transfere a cabeça das pessoas. Então, eu mandava pessoas fazerem estudo fora e voltar com a tecnologia que eu queria. E foi assim que foi. Quando o senhor começou, o senhor imaginava estar presente na cerimônia de 60 anos do INPE? Não, eu não pensava no amanhã, eu pensava no presente, né? Eu sempre achei que eu não podia... Eu sempre sonhei muito, então eu tenho sonhos pequenos e grandes. Os pequenos e os grandes têm o mesmo valor, é zero, custa zero. Os pequenos eu jogava fora e dos grandes eu via quais aqueles que eu podia executar a uma missão. E aí eu tinha que desenvolver o que eu chamo de capital intangível. O capital intangível não é o capital financeiro, não é a casa, o automóvel, o dinheiro no banco. É um capital que é medido em prestígio. Então, para criar prestígio, você tem que se procurar para se associar a pessoas que mandam no país. Então, eu tinha uma política de conhecer o ministro do Planejamento para ter o orçamento da nação adequado, conhecer o ministro da Economia e outras pessoas importantes que, infelizmente, com a política que eu adoquei, eu consegui apoio financeiro para a instituição crescer. Então, com isso, então, deu para... Eu passei uns 5 anos preparando a ideia de fazer o INPE e passei 15 anos dirigindo como primeiro diretor do INPE. Né? O senhor falou que conhecia o ministro do Planejamento para pedir recursos. Como é que o senhor vê agora a situação do Instituto com essa baixa de orçamento? Não, eu vejo com muita dificuldade, porque o Brasil gasta dinheiro em muita coisa que é esquisito, né? Porque há muita burocracia, muito cabide de emprego. Eu vejo a educação superior mantida por instituições federais, as universidades federais brasileiras, ao meu ver, eu posso estar enganado em parte, mas eu tenho exemplos. Universidades que têm mais funcionários públicos do que alunos e professores. Isso torna o custo per capita de aluno na Universidade Federal Brasileira um dos mais altos do mundo. E o resultado é pífio, é quase zero. Você não vê gente importante no grande conhecimento. Existem certas áreas que isso não é verdade. A área médica, a área genética, a área de células-tronco, isso vai muito bem no Brasil. Mas outras áreas da ciência quase que não existem no ambiente internacional. Por isso é que eu acho que tem que melhorar o ensino no Brasil. Existe o Instituto Nacional de Estudo Pedagógico, que eu conheci na época, era coisas muito antigas de pedagogia, faltava progresso lá e continua assim. Então, o Brasil está numa situação ótima, econômica, eu acho. O primeiro ministério realmente que faz sentido para mim, poucos políticos nas posições chefes. Você tem um cara de doutorado em economia na Universidade de Chicago, que é ministro da Fazenda. Ele foi da universidade que produziu o maior número de prêmios Nobel em economia no mundo, foi Chicago, foi lá. Você tem um agrônomo na agricultura,
Cristina, você tem um engenheiro civil muito bem preparado, Tarcísio, na infraestrutura, e você não tinha isso nos governos anteriores, nem nos governos militares, nem nos governos da esquerda, chamada esquerda, tinha isso que tem o presente. Então, o governo, para mim, não é só o presidente, é o ministério que ele tem as pessoas. Mas, no entanto, você perdeu o prestígio enorme no setor judiciário. Eu vejo quase uma revoluçãozinha contra o Supremo, porque a interferência que eles fazem, parece que a lei permite eles fazerem interferência, mas há contradição do que a Constituição diz. Então, eu vejo o Brasil numa situação muito instável, precisando de uma revolução educacional, né? E isso eu não estou vendo como começar. Olha a diferença de São José dos Campos em relação aos outros municípios. Eu tenho um amigo que passou 10 anos tentando fazer o tripé universidade, governo e indústria, né? Na área de uma certa área de São Paulo. Ele não conseguiu. São José está conseguindo o Parque Tecnológico, ele está reunindo indústria, é subvencionado pela prefeitura e tem então a indústria, o poder do dinheiro da prefeitura e mais educação lá dentro, também técnica, né? Então, isso, aquele modelo que tem aqui no Parque Tecnológico, devia ser expandido para a nação, pô. Né? São José podia servir de exemplo. Então, São José é um município diferenciado no Brasil, ao meu ver, né? Eu sou cearense, não sou joséense. Te incomoda, te entristece de alguma maneira quando o presidente coloca em xeque as informações que o INPE produz? Não, mas o presidente, ele não era dessa área, ele era político durante uma geração inteira, parece 20 e tantos anos de político. Ele nunca tomou conhecimento disso aqui. Mas faltou ao presidente, ao diretor do INPE, não deixar que aquilo acontecesse. Não era ele o culpado foi a direção da época, ao meu ver. Se eu fosse diretor da época, aquilo não teria acontecido. Eu não ia discutir com o presidente da República naqueles níveis que foram discutidos. Aquilo inócuo, só traz malefício à instituição. Eu encontrei muita pedra no meu caminho, né? Mas eu sabia colecionar as pedras para mais tarde eu fazer meu castelo. Né? E como é que está a vida do Fernando de Mendonça hoje no castelo? O senhor tem recebido bastante gente lá no seu castelo? Eu tenho reuniões semanais e eu estou construindo um auditório grande para ter palestras anuais de prêmio Nobel que eu vou trazer. O senhor ainda está fazendo esse empreendimento lá no seu Estou fazendo. Que bacana. A obra está devagar porque a pandemia eu tive que dispensar muito operário por questões de saúde, mas não, eu acho que se a pandemia terminar, 6 meses depois está pronto o auditório e eu começo o processo. Qual que é a impressão que o Fernando de Mendonça tem ao ver o INPE desse tamanho hoje, com o LIT ampliado? Não, eu acho que fez parte da boa semente no terreno fértil. Entendeu? O grupo que tinha aqui, eu não estava sozinho. Eu criei um grupo que tinha que ser melhor do que eu. Tá? Eu tinha que preparar a situação. E eu perdi o controle quando o indivíduo que eu tinha reprovado no passado foi ser meu chefe do governo, num dos governos. Né? E aí aquilo atrapalhou muito, mas aí eu consegui dobrar o sistema e passar por cima dele. Mas o Brasil era menos organizado, isto é, era menos burocratizado no meu tempo, né? do que é hoje. Hoje eu lhe garanto que o Clésio deve ter grandes dificuldades, principalmente na área financeira, tá? Porque a distribuição não houve oportunidade a ele, junto ao ministro, conseguir verbas adequadas ao crescimento do INPE. Isso é minha impressão, não sei se é verdade. Considerando essa impressão, o senhor acha que se o senhor fosse começar o INPE hoje, sim, o senhor conseguiria fazer como o senhor fez naquela época? Talvez não. Na verdade, hoje a burocracia é muito séria nesse país. Muito burocratizado, muitas interferências entre os órgãos, né? Então, eu acho que seria quase impossível começar o INPE. Mas o INPE hoje, para mim, olha, se você olhar, todos os anos saem os 1000 melhores institutos de pesquisa do mundo. Até poucos anos atrás, eu não sei o presente, mas até 10 anos atrás, o INPE ficava sempre entre os 20 primeiros do mundo, em 1000. Tá?
Então, foi um sucesso enorme, né? Eu acho, em termos de ciência e aproveitamento de novas tecnologias. O Brasil é respeitado lá fora como um grupo de cientistas. Não sei como está no momento, porque tem esse processo que eu chamo de inbreeding. Se você se isola do mundo, como eu acho que está meio isolado em relação ao meu tempo, onde ele tem que voltar a ter gente de boa cabeça e passando tempo aqui para melhorar o ambiente geral e o nível de discussão ser elevado, ser mais elevado do que é. As coisas boas podem ser sempre melhoradas. Está bom, mas pode ser melhor ainda, ao meu ver.